gente! Voltei para compartilhar mais uma mensagem de fé, de uma mensagem que traga bom ânimo para vocês. Então eu quero compartilhar algo que Deus tem falado no meu coração nesses últimos dias, que é a respeito do pós-lutas, pós-batalhas, né? Todos nós passamos por lutas diariamente, né? Por desafios diferentes. Mas eu gostaria de desafiar cada um de nós hoje, né, me incluindo nisso, a botar os nossos olhos, o nosso foco nas recompensas, no que nos resta após as batalhas, né? Porque nós vemos muitas pessoas que às vezes colocam seus olhos, o seu foco no problema e esquecem daquilo que vem após cada uma das lutas, né? Para falar a respeito disso, eu quero citar uma palavra que aparece na Bíblia diversas vezes, em vários livros, né? No livro de Gênesis, de Números, de Êxodo, a gente pode ver essa palavra, que é o despojo. O que é o despojo? O despojo é aquilo que restava após cada batalha. No Antigo Testamento a gente vê diversas batalhas, né, que são descritas ali. Então o exército que vencia essas batalhas, ele ficava com as riquezas que sobravam. Por exemplo, as armas, o ouro, a prata, né, que sobravam do exército inimigo. Então esse era o despojo, era a recompensa após as batalhas, né? Hoje nós não temos mais batalhas no sentido literal como naquele tempo, né? Mas nós também temos os despojos, que são aquilo que resta após cada uma das batalhas na nossa vida. E é a respeito disso que eu quero falar hoje, né? E depois que Deus compartilhou essa palavra no meu coração, eu fiquei pensando em gravar um vídeo a respeito disso. Então eu fiquei dizendo para Deus, né? Deus, me lembra quais são os despojos, né? Que eu já passei, já vivi na minha vida. Porque eu quero usar essa dinâmica de usar exemplos, né? Para que fique mais fácil da gente entender. E Deus estava me lembrando das diversas vezes que eu fiz muitas cirurgias, né? Fiz muitas cirurgias de visão nesse tempo. E nas primeiras cirurgias eu sentia um pouco de medo, no pós-operatório era muito difícil para mim. Então não era algo fácil nas primeiras batalhas. Mas depois, nas diversas outras que eu tive que fazer, foi muito mais tranquilo, porque eu já estava preparada, eu já tinha vivido aquilo várias vezes, então eu já sabia o que ia acontecer, nada era mais surpresa para mim. E na nossa vida também é assim, né? Após cada uma das batalhas que nós passamos, nós passamos a adquirir o despojo. O que são os despojos? São as experiências, a sabedoria, né? Muitas vezes, quando a gente olha hoje para alguma coisa que a gente já passou no passado, a gente pensa assim, eu, por exemplo, né, penso, eu jamais agiria dessa maneira, eu jamais faria hoje o que eu fiz naquela época, né? Porque hoje a gente já tem mais experiência do que na época que a gente viveu essa batalha, por exemplo, né? O despojo que a gente fala. Então esse despojo ele vai gerar experiência, vai gerar sabedoria, ele também vai gerar riquezas, assim como no Antigo Testamento esse despojo era riqueza, hoje também gera riqueza, né? Não só a riqueza que a gente pode dizer que é essa riqueza que eu estava citando antes a respeito da sabedoria, mas pode gerar riqueza natural também, porque à medida que tu vai vencendo as batalhas, que tu consegue, né, ter direção de Deus, isso também vai trazer uma riqueza natural. Nós podemos dizer também que essas riquezas, elas são uma recompensa para aqueles que permanecem na batalha, né? Então, quando tu permanece, vai gerar riqueza, vai gerar tudo isso que a gente citou aqui, sabedoria, experiência, né? Vai gerar o testemunho. Eu posso dizer que eu tenho diversos testemunhos da minha vida, não só em relação a essa questão da visão, mas de batalhas que eu já passei e venci, né? E nem todas as vezes também nós vamos vencer as batalhas, mas na verdade, se o propósito de Deus ele se cumprir, já vai ter valido a pena. Nem todas as situações da minha vida aconteceu como eu gostaria que tivesse acontecido, né? Ou foi como eu gostaria que tivesse sido, mas na verdade, se o propósito de Deus se cumprir, já vai ter valido a pena. Então, quando eu olho para trás e vejo tudo aquilo que eu passei, foi algo realmente ruim em relação, né, à minha visão e tal.
mas se eu for ver o propósito de Deus se cumprir na minha vida, se cumprir na minha família, é algo muito maravilhoso. Então nós temos que ter os olhos, né, para ver os despojos de cada batalha, a recompensa, a experiência, né, aquilo que gerou após cada luta, né. E para finalizar esse vídeo, que eu não quero que seja muito longo, eu quero falar a respeito do despojo principal, que é Cristo, né? E é aquilo que eu acabei de citar, né? Na minha vida eu posso ver que todas as batalhas que eu passei, que eu passo hoje, elas servem principalmente para me aproximar de Cristo. Porque é nos momentos que eu tô vivendo mais luta que Deus mais fala no meu coração. É nos momentos que eu mais preciso de Deus, que eu corro para a Bíblia, que eu ouço palavras e isso gera fé no meu coração e gera uns despojos. Então, o nosso principal despojo é Cristo. Né? Que em cada batalha nós possamos buscar Ele, não nos distanciar, que no momento de dificuldade nós possamos buscar em Deus o consolo, a resposta, a paz, a alegria que nós precisamos, porque Ele tem tudo isso, né? E algo também que eu ouvi essa semana, que é algo que eu tenho prática na minha vida também, que eu quero aperfeiçoar cada vez mais, é de sempre usar a palavra confessar a palavra para permanecer firme nas batalhas, né? Nós precisamos muito de Deus e da palavra para permanecer, para não desistir em momentos de dificuldade, para poder desfrutar desse despojo. Então, em todos os momentos que nós estiver passando algo difícil, que a gente pensa que não vai conseguir, que dá vontade de desistir, que a gente possa usar a palavra, usar as diversas milhares de promessas que tem na palavra de Deus e confessar e dizer, né, quando tiver numa enfermidade, por exemplo, dizer 1000 cairão ao meu lado, 10 à minha direita, eu não serei atingido, né, nesse momento que nós temos vivido, né, nessa batalha contra essa doença, né, esse vírus que está nos dias de hoje. Mas não só em relação a isso, a diversas outras coisas, né? Quando tiver com um problema financeiro, a gente poder confessar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estou citando as palavras muito conhecidas que provavelmente você conhece, mas se a gente for buscar na Bíblia, tem inúmeras promessas que vão nos trazer paz, que vão nos fazer permanecer e vencer e desfrutar desse despojo, né? Então eu quero desafiar você, assim como eu fiz quando essa palavra chegou no meu coração, comecei a pensar: Senhor, quais são os despojos que o Senhor tem gerado na minha vida, né, diante das batalhas, e Deus me lembrou tantas que eu não poderia citar aqui, senão ia ficar muito longo esse vídeo, mas tantas da época da faculdade, que foram tantos desafios que eu venci, que gerou experiência, né, essa que eu citei em relação às cirurgias que eu fiz. Mas o principal, volto a dizer, é Cristo. Cristo na minha vida foi o melhor de tudo. E pode ser na vida de cada um que buscar isso, né? Então, lutas eu sei que todos têm, mas Cristo nem todos têm. Só aqueles que buscam. E Deus está ali, pronto para receber a todos, né? E tem palavras de fé, de ânimo, de alegria para todos nós disponível. Então, pense quais são os despojos da sua vida e busque Cristo. Ele é o principal. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe essa semana.